Vamos lá então, continuando a nossa leitura aqui, ó. Vou ler, continuando a nossa leitura. Eu acho que agora é o vídeo número 5, se eu não me engano. Não sei. É a Mulher de 30 anos, do Honoré de Balzac. Relembrando que esse livro aqui, esse romance é muito importante na literatura, e o romance é todo ele ambientado na época de Napoleão Bonaparte, lá na França, e a expressão, né, se você já escutou, que é uma expressão um pouco jocosa, referindo-se àquela mulher que passou dos 30 e poucos anos, vem daqui, vem das balzaquianas. Quando a gente antigamente se falava a balzaquiana, então é daqui, deste romance. Tá bom? Relembrando, gente, tudo isso aqui você observa aí na playlist. Eu tenho várias playlists. Uma delas são os audiolivros que eu estou lendo aqui devagar. Agora eu estou na fase de literatura, mas tem filosofia. Dê uma olhadinha aí. Além de outras playlists que eu tenho sobre concurso, OAB e Enem. Tá bom? Vamos lá? Direito, tá tudo aí. Então, continuando aqui. Continuando. Relembrando uma coisa bastante importante. Eu estou na página número 46. E, para localizar você, eu ainda estou aqui, ó, na primeira parte. E primeiros erros. Parece o Kiko Zambianchi, né? Então, nos primeiros erros aqui eu já li a jovem, depois eu li a mulher, aqui, ó, e agora lerei a mãe. Tá ok? Vamos lá então? E vou fazendo pontuações aqui e ali, digamos que para a gente poder melhorar o entendimento deste interessante romance, que eu recomendo que você leia, Honoré de Balzac. Esse livrinho aqui é muito bacana, espetacular. Este aqui tem 200 e poucas páginas, 218 por aí. Então vamos lá. A mãe. Só fazendo um breve retrospecto dos vídeos, dos áudios anteriores. A nossa personagem principal, por enquanto, é a Júlia. O marido dela é Vitor. O Vitor é um oficial, tá? Um oficial da cavalaria, um militar. E ela casou-se com ele assim, interessadíssima no amor, interessadíssima no casamento. E agora, decorrido um ano do casamento, ela começa a ter, digamos que, um certo desdém, não era bem isso que ela queria ter feito e tudo mais. Pois bem, não vou contar tudo porque eu quero que você veja os vídeos passados. Vamos lá? A mãe. Agora, uma palavra sobre o destino do senhor d'Aiglemont durante a restauração. Não se encontra um grande número de homens cuja nulidade profunda é um mistério para a maioria das pessoas que os conhecem. Um posto elevado, uma origem ilustre, funções importantes, um certo verniz de polidez, uma grande reserva na conduta ou prestígio da fortuna são para eles como guardas que impedem as críticas de penetrar-lhes até a vida íntima. Essa gente parece-se com os reis, cuja verdadeira estatura, cujo caráter e cujos costumes não podem nunca ser perfeitamente conhecidos, nem justamente apreciados, porque são vistos ou de longe ou de muito perto. Essas criaturas de méritos fictícios interrogam em vez de falar. Possuem a arte de colocar os outros em cena para evitar representar diante deles. Depois, com habilidade magistral, puxam cada um pelos fios de suas paixões ou de seus interesses e jogam assim com homens que lhes são realmente superiores. Fazem deles uns fantoches
e os julgam pequenos por terem nos rebaixado à sua altura. Obtém, então, o triunfo natural de uma opinião mesquinha, mas fixa, sobre a mobilidade das grandes opiniões. De modo que, para apreciar essas cabeças ocas e pesar-lhes os valores negativos, o observador deverá possuir um espírito mais sutil que superior, mais paciência que agudeza de vista, mais fineza e tato que elevação e grandeza nas ideias. Não obstante, por mais habilidade que esses usurpadores empreguem na defesa de seus flancos vulneráveis, é-lhes muito difícil enganar as esposas, as mães, os filhos ou o amigo da casa. Mas essas pessoas quase sempre guardam segredos sobre uma coisa que, de certo modo, diz respeito à honra comum e muitas vezes até os ajudam a iludir a sociedade. Traduzindo aqui, sabe aquela pessoa, e nesse caso aqui ele faz uma comparação com essa pessoa bem posicionada na sociedade, que tem um alto cargo no Estado e que, portanto, ninguém nunca sabe como é aquela pessoa, a não ser aquelas pessoas que convivem com ela. Como, por exemplo, a esposa, os filhos, os amigos bem perto. Só que essas pessoas que conhecem tão bem essas autoridades, digamos assim, não se interessam por desmascará-las porque se aproveitam daquela situação de benesse que aquela autoridade lhes traz. Então aqui, se graças a essas conspirações domésticas muitos tolos passam por homens superiores, eles compensam o número de homens superiores que passam por tolos, de modo que o estado social tem sempre a mesma massa de capacidades aparentes. Imagine-se agora o papel que deve desempenhar uma mulher inteligente e sensível em presença de um marido dessa espécie. Não deparemos com existências repletas de dor e de abnegação, das quais, por coisa alguma deste mundo, se sentirão recompensados certos corações cheios de amor e delicadeza? E se uma mulher forte se encontrar nessa horrível situação, sairá dela por um crime, como fez Catarina II, não obstante cognominada a Grande. Catarina II viveu de 1729 a 1796. Foi imperatriz da Rússia. Mandou assassinar o marido, o czar Pedro III. Mas, como nem todas as mulheres estão sentadas num trono, a maior parte delas entrega-se a desatinos domésticos que, por serem mais obscuros, não deixam de ser menos terríveis. Aquelas que procuram nessa vida consolo imediato para os seus males, o mais das vezes não conseguem senão substituí-los por outros, quando querem conservar-se fiéis aos seus deveres, ou cometem faltas ou violam as leis em proveito de seus prazeres. Todas essas reflexões aplicam-se à história secreta de Júlia. Bom, nós estamos falando aqui, ele está dando esse início, sobre o senhor d'Aiglemont, que é exatamente o marido da Júlia, o Vítor. Então, como é que foi a existência dele desse período aí, que antecedeu e que está no nosso áudio anterior? Olha só, porque o Vítor era um militar do Napoleão. O Napoleão agora caiu. Houve a tal da restauração em França. Olha só, enquanto Napoleão esteve no poder, o conde d'Aiglemont, o próprio marido da Júlia, o Vítor, coronel como tantos outros, bom ajudante de ordens, excelente para cumprir uma missão perigosa,
mas incapaz para um comando de alguma importância, não despertou nenhuma inveja, passou por ser um dos bravos protegidos pelo imperador e foi o que os militares vulgarmente chamam de um bom rapaz. Então, até então, o Vitor não apareceu muito na história política sob a hegemonia de Napoleão, porque não era um militar cabeça, era um militar assim de cumprir decisões. Pois bem, a restauração que lhe devolveu o título de marquês não encontrou nele um ingrato. Isto é, quando houve a queda do Napoleão, nós poderíamos imaginar, tá, o sucessor, aquele que o manda-chuva agora da França, poderia simplesmente chegar naquelas pessoas que estavam sendo comandadas por Napoleão, notadamente os militares, e, sei lá, matá-los. Mas, com o nosso amigo Vitor, não. Ele lhes devolver um título nobiliárquico a restauração devolveu-lhe o título de marquês. E também a restauração não encontrou nele um ingrato. Ele acompanhou os Bourbon a Gand. Os Bourbon agora que estão mandando no pedaço. Gand é uma cidade onde passaram o breve período de exílio determinado pela volta de Napoleão. Esse ato de lógica e de fidelidade desmentiu a previsão que o sogro fizera outrora, dizendo que o genro nunca passaria de coronel. Lá atrás, quando o pai de Júlia tentava tirar da cabeça dela a ideia dela casar-se com o agora Marquês Vitor, disse: Júlia, este homem não presta, este homem nunca passará de coronel. Na segunda alternativa, nomeado tenente-general e reconduzido à dignidade de marquês, o senhor d'Aiglemont ambicionou chegar ao pariato. Adotou as máximas e a política do conservateur. Valeu-se de uma dissimulação que nada escondia, tornou-se grave, interrogador, de poucas palavras, e foi considerado um homem profundo. Aqui, conservateur, você deve estar se localizando atualmente, conservateur. Aqui, Le Conservateur era o jornal ultra-realista, publicado em Paris de 1818 a 1820. Vamos lá, então? Entrincheirado sempre nas normas da polidez, munido de fórmulas, guardando e prodigalizando as frases feitas, que se cunham regularmente em Paris para dar em troco miúdo aos tolos o sentido das grandes ideias ou dos fatos, os círculos sociais proclamaram-no homem de fino gosto e de saber. Sabe aquela pessoa que fica arrotando um conhecimento, palavras bonitas, mas na verdade não tem conteúdo? Olha aqui. Obstinado em suas opiniões aristocráticas, foi citado como tendo um bom caráter. Se, por acaso, tornava-se descuidado ou alegre como fora outrora, a insignificância e a tolice de seus conceitos tinham para os outros subentendidos diplomáticos. Ele só diz aquilo que quer dizer, pensava muita gente boa. Serviram-lhe tão bem as qualidades como os defeitos. Sua bravura conquistara-lhe uma alta reputação militar, a que nada desmentia, pois nunca tivera comando algum. Seu rosto másculo e nobre refletia pensamentos generosos
e só para a esposa sua fisionomia era uma impostura. À força de ouvir toda a gente fazer justiça a seu falso talento, o Marquês d'Aiglemont acabou por se persuadir de que era um dos homens mais notáveis da corte, onde, graças à sua aparência, soube agradar e onde seu multiforme valor foi aceito sem protestos. A falsidade dele, conhecida por quem convivia com ele no lar, no caso a esposa Júlia, contrastava com os atos que ele apregoava, atos ligados ao seu heroísmo, ao seu jeito de falar. Contudo, olha isso que importante, em casa, o senhor d'Aiglemont era modesto e instintivamente sentia a superioridade da mulher, se bem que ela fosse muito jovem, e desse respeito involuntário nasceu um poder oculto que a marquesa se viu forçada a aceitar, apesar de todos os seus esforços para repelir-lhe o fardo. Relembrando, Vitor e Júlia têm mais ou menos a mesma idade, 30 anos, 31 anos. Conselheira do marido, dirigia-lhe os atos e a fortuna. Essa influência antinatural foi para ela uma espécie de humilhação e a fonte de muitos pesares que sepultava em seu coração. Acima de tudo, seu instinto delicadamente feminino dizia-lhe que é muito mais belo obedecer a um homem de talento do que conduzir um tolo, e que uma esposa jovem, obrigada a pensar e agir como homem, não é nem mulher nem homem. Abdica de todas as graças de seu sexo, ficando privada de sua fraqueza, e não adquire nenhum dos privilégios que as nossas leis concederam aos mais fortes. Por quê? Veja, nós estamos numa época em que as mulheres faziam papel de fraqueza na sociedade e eram protegidas em função disso. No caso dela, por se fazer de forte, ela não conseguia também exercer ou buscar na sociedade, né, alguma coisa a mais por ser forte, porque ela ficava naquele meio termo. Forte em casa, mas representava a fraqueza para que o marido crescesse. Vamos lá? Sua existência continha uma ironia bem amarga. Não estava ela obrigada a honrar um ídolo oco, a proteger seu protetor, pobre ser que, como prêmio por um devotamento contínuo, atirava-lhe o amor egoísta dos maridos, não vendo nela senão a mulher, não se dignando ou não sabendo, injúria igualmente profunda, preocupar-se com seus prazeres, nem tampouco com os motivos de sua tristeza e de seu definhamento. Quer dizer, ele não estava nem aí para a mulher. Como a maioria dos maridos que sentem o jugo de um espírito superior, o Marquês salvava seu amor próprio, concluindo da fraqueza física e fraqueza moral de Júlia, que ele se comprazia em lastimar, recriminando o destino por lhe ter dado como esposa uma moça doentia. Enfim, fazia-se de vítima quando era carrasco. A marquesa, sob o peso de todos os desgostos dessa triste vida, devia ainda sorrir ao imbecil de seu marido, enfeitar com flores uma casa enlutada e ostentar felicidade num rosto empalidecido por suplícios íntimos. Essa responsabilidade de honra e essa abnegação magnífica deram insensivelmente à jovem marquesa uma dignidade feminina, uma consciência de virtude que lhe serviram de escudo contra os perigos do mundo. Depois,
para sondar a fundo esse coração, talvez até a infelicidade secreta que coroara seu ingênuo amor de adolescente, fez com que ela tomasse horror às paixões. Talvez não concebesse nem o arrebatamento, nem as alegrias ilícitas, porém delirantes, que fazem com que certas mulheres esqueçam as leis da prudência, os princípios de virtude em que a sociedade repousa, renunciando como um sonho às doçuras, à terna harmonia que a respeitável experiência da senhora Listomère Landon lhe prometera. A senhora Listomère Landon é aquela senhora tia dela que faleceu. Ela pôs-se a esperar com resignação o fim de suas penas, na expectativa de morrer jovem. Sua saúde, desde que regressara da Touraine, debilitava-se dia a dia e a vida parecia-lhe ser medida pelo sofrimento. Sofrimento elegante, aliás, doença quase voluptuosa na aparência e que podia passar aos olhos de pessoas menos avisadas por uma fantasia de mulher casquilha. Então, ela fazia um papel forte no casamento, por conta das tolices do marido, mas no fundo, isso lhe custava muito caro, lhe custava a saúde, porque ela estava infeliz naquele casamento, percebeu que tinha feito uma burrada. Os médicos haviam condenado a marquesa a permanecer deitada num divã, onde se estiolava em meio às flores que a cercavam, murchando como elas. Sua fraqueza não lhe permitia caminhar e expor-se ao ar. Só saía em carruagem fechada. Sempre cercada de todas as maravilhas do luxo e da indústria moderna, parecia menos uma enferma que uma rainha indolente. Alguns amigos, sensibilizados talvez por seu infortúnio e por sua fraqueza, certos de sempre a encontrarem em casa e sem dúvida também especulando sobre sua boa saúde futura, iam levar-lhe notícias e contar-lhe esses 1000 pequenos acontecimentos que tornam em Paris a existência tão variada. Sua melancolia, embora grave e profunda, era, pois, a melancolia da opulência. Sabe que é a melancolia de quem está por cima? É essa aqui. Não é a melancolia de quem está cheio de boleto para pagar. Olha aqui. A marquesa d'Aiglemont, a própria Júlia, assemelhava-se a uma bela flor cuja raiz é roída por um inseto daninho. Algumas vezes aparecia na sociedade, não por gosto, mas para obedecer às exigências da posição a que o marido aspirava. Então ela acompanhava o marido nas reuniões sociais com um certo fardo. Sua voz e a perfeição de seu canto podiam permitir-lhe conquistar aplausos, o que quase sempre lisonjeia uma mulher, mas de que lhe serviriam sucessos que ela não ligava nem a sentimentos, nem a esperanças? O marido não gostava de música. Enfim, sentia-se quase sempre contrafeita nos salões, onde sua beleza atraía homenagens interesseiras. Neles, sua situação excitava uma espécie de compaixão cruel, uma curiosidade triste. Ela sofria de uma inflamação comumente mortal, que as mulheres se dizem ao ouvido, e para a qual nossa neologia não soube ainda encontrar um nome. Malgrado o silêncio em que decorria sua vida, a causa de seu sofrimento não era segredo para ninguém. Sempre ingênua, apesar do casamento, o mais ligeiro olhar a encabulava. Assim, para evitar ficar vermelha, Júlia mostrava-se sempre risonha,
simulava alegria, dizia-se bem disposta ou desviava as perguntas acerca de sua saúde com mentiras pudicas. Pudicas. Entretanto, e aqui você vai entender por que esse pequeno título é A Mãe. Entretanto, em 1817, um acontecimento contribuiu muito para modificar o estado deplorável em que Júlia vivera até então. Ela teve uma filha e quis criá-la. Gente, eu vou deixar essa outra parte aqui para o próximo vídeo, já são 25 minutos do primeiro vídeo, porque essa parte aqui que deu início a eu vou tratar de subcapítulo chamado A Mãe, trouxe assim, para não misturar agora com mãe mesmo, trouxe assim uma espécie de entendimento para nós do que era o marido dela na intimidade, como ele a tratava e como ele ganhou posições políticas na França, apesar de ser um homem, um faz-tudo do Napoleão. E lembre-se que agora há uma nova família no poder de França, lá em França, na França. Ok? Então é isso, ficamos assim. Dê uma olhada na playlist, tem muita coisa interessante, tem muitas coisas variadas aí. Espero que você esteja gostando desse novo formato, dessa leitura, diretamente com vídeo e não só com tela preta, com tela escura. Tá certo? É isso, um abraço, até mais, tchau, tchau.